Polar Grit X2 Pro. Será esse o seu próximo relógio de corrida? Fica aí que a gente vai falar tudo sobre ele. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Otávio, sou maratonista, ultramaratonista, marido de Júlia Sete, dona do canal aqui, e hoje vim falar para vocês um pouquinho sobre o Polar Grit X2 Pro. Ele que chegou pra gente aqui em meados de março ali para abril. Foi para Londres com a gente, foi pra Serra do Rio do Rastro. Acho que deu bastante tempo aí pra gente testar ele. E vou falar um pouquinho mais para vocês o que a gente achou desse relógio. E lembrando que se você não é inscrito no nosso canal, não custa nada apertar o botãozinho aí, se inscrever, deixar seu like, deixa seus comentários aí também se você ficou com qualquer dúvida. E lembra que a gente tem o nosso grupo de Telegram também, onde a gente deixa todas as nossas ofertas lá. Então se inscreve lá para você não perder nada de tudo que a gente já postou na história dos melhores preços do mundo da corrida. A ideia não é fazer um review tão técnico a fundo, com todas as informações. Eu vou passar acho que ponto a ponto. A gente fez isso com um review da Coros aqui também, a gente fez mais um bate-papo. Tem muito material disponível já na internet, assim, detalhando o tempo de carga, a bateria, se você deixar com um monitor, com tudo. Então o objetivo aqui é a gente passar umas linhas gerais das definições e de toda a parte técnica do relógio, e aí para os pontos positivos, negativos, dizer onde que a gente testou ele, o que a gente achou, e aí vocês dizem também o que vocês acharam do novo lançamento aí da Polar. Eu vou pegar uma colinha aqui, então por isso que eu vou olhar um pouquinho aqui para baixo, mas o relógio ele tá pesando 78 gramas. Eu não achei um relógio muito pesado. Eu já tive um Garmin Fenix que eu acabei, um dos motivos de eu ter trocado ele foi um pouco essa questão do peso, mas com 78 gramas eu não achei ele muito pesado. Eu pesei outros relógios aqui só pra gente dar uma noção para vocês. O Garmin 965 tem 55 gramas, o Apex 2 Pro da Coros ele tem 65, o Vantage V3 ele tem 54 da Polar, e o Pace 3, que é o menorzinho da Coros, né, ele tem 39 gramas. Esse relógio é uma pluma, tá? Então o Grit X2 Pro ele vem com 78 gramas. Cara, ele é lindo, assim, o relógio ele é maravilhoso, a gente vai passar por esses pontos, né? Mas por ser um relógio com uma questão de durabilidade militar e ser mais resistente, eu não achei ele dos relógios mais pesados, tá? Ele vem com uma tela de AMOLED de 1,39 polegadas, com vidro em cristal de safira e um touchscreen, inclusive, que funciona. Tá? Acho que a tecnologia touchscreen ela vem entrando aí nos relógios de corrida, né? Cara, no suor, em dia de chuva, cara, não funciona. Esse cara aqui, no dia da Serra do Rio do Rastro, eu tava com ele, mesmo com chuva, o touchscreen dele funciona bem. E falando em tela, tanto em tamanho quanto em beleza, cara, essa tela ela é maravilhosa. Eu não sou fã de AMOLED por conta do consumo de bateria que isso gera para o relógio, mas assim, não dá para dizer que é ruim. E a gente recebe muito feedback dos inscritos também dizendo, olha, eu tenho problema de visão, eu não consigo enxergar, a tela AMOLED para mim ela é fundamental. Então eu acho que para o pessoal que tem um pouco de dificuldade de enxergar, que é uma tela grande, bonita, com números grandes, cara, esse relógio vai super atender isso para você. Essa tela tem um tamanho ótimo, deixou um equilíbrio bom aí do tamanho do relógio, do peso e da durabilidade dele. E é uma tela, cara, maravilhosa. E só para mostrar aqui, tem um touchscreen que de fato funciona, tá? Isso é muito importante. Ele é um relógio que tem uma durabilidade, ou seja, ele passou por diversos testes que traz um selo de durabilidade militar que vai desde temperatura, de corrosão, de pressão, altura máxima que você pode levar o relógio, altura debaixo d'água. Então assim, é um relógio super resistente. Ele é um relógio para quem tem esse foco não só em trilha, aventura, obviamente corrida, a musculação ele vai te atender em todos os esportes, mas ele é um relógio que vem aí, por exemplo, para bater de frente com uma linha da Garmin, a parte do Fenix, né? A Garmin tem outros relógios também ali com questão de carregamento solar e tal, mas ele é um relógio que vem com essa característica de ter uma caixa bem forte, bem durável e ser bem robusto mesmo. A moldura dele é em aço inoxidável e, de novo, cara, o relógio é maravilhoso, assim. Essa tela AMOLED com esse aço inoxidável aqui em volta deixa o relógio muito bonito, assim, é um relógio que você usa, chama atenção, parece sim um relógio de corrida, mas ele não é tão característico como algum Garmin ou um Coros também, então é um relógio que, assim, acho que além da parte da corrida dá para você usar ele também numa parte mais casual, que é um relógio muito bonito. Não poderia ser diferente para Polar, né, ele já vem com um sensor aqui embutido no pulso e ele já é a 4ª geração do sensor da Polar, tá? A Polar, ela vem aí o seu histórico, todo o passado dela, né, a Garmin ela veio da aviação, a Polar já era um dos monitores de frequência cardíaca na época que não tinha GPS,
Eu acho que quando eu corri o GPS ele estava começando a aparecer, tá? Mas eu já tive um Polar que era só para frequência cardíaca, então pega super bem, não tive nenhum problema. Usei ele em Londres, usei na Rio do Rastro, usei para treino de rodagem aqui, funciona super direito. Já é, de novo, né? Essa é a 4ª geração dos sensores de pulso da Polar, é o mesmo que você encontra no Vantage V3 também, então não deixou em nada a decepcionar pegando aqui o monitoramento pelo pulso. Lembrando que a Polar, ela tem um sensor aquele que fica aqui no braço, gosto muito, eu tenho tanto um da Polar quanto um da Coros também, eu sou muito favorável à utilização desse. Eu não gosto muito da cinta, porque a cinta ela acaba que, se você vai correr um treino muito longo, acaba te machucando um pouco, tem que passar vaselina. Essa que fica aqui no braço, você recarrega rápido, cara, a bateria dura por uma vida e é muito prático. Ele já vem com a tecnologia de GPS de dupla frequência, isso acaba acarretando um consumo de bateria um pouco maior. Porém, se você, dependendo de você tiver, se tiver com sinal de GPS fraco ou não, você já pode usar mais de uma tecnologia, né? Lembrando que GPS é uma das tecnologias disponíveis, né? Você tem uma tecnologia russa, você tem uma do Japão, se eu não me engano, então ele trabalha com diferentes bandas aí de GPS para deixar uma precisão maior, e ele vem com um material aqui ao redor dele que a Polar alega que isso melhora a captação de sinal. Comparando assim Garmin, Coros e Polar, o Coros eu acho que ele é disparado o relógio que pega mais rápido o GPS. Eu acho que tem alguma coisa a ver com o aplicativo do celular, ele já saber mais ou menos sua localização, ele antecipar isso para o relógio. Esse cara aqui demorou um pouquinho, mas pega. Assim, eu diria que eu acho que em termos de velocidade, Coros, Garmin e Polar. Mas eu não tive nenhum problema do GPS se perder. A gente, inclusive, na Rio do Rastro, correu com 3 relógios e o Polar marcou tanto o ganho de altimetria quanto a distância também. Em alguns momentos chegou a bater com a placa da prova. Então, assim, zero problema com relação a GPS, a qualidade também da gravação do dado de GPS. Uma novidade que a Polar trouxe tanto no Vantage V3 quanto no Grid X2 Pro, e só um detalhe aqui, esses dois relógios eles são idênticos, a não ser por essa carcaça aqui externa, tá? Se você entra no site da Polar e pede para fazer uma comparação lado a lado do Vantage V3 com o Grid X2 Pro, são relógios idênticos, tá? Porém, esse aqui ele tem um preço um pouco maior, acredito eu que por conta dessa durabilidade. Mas falando de uma novidade que o Vantage V3 trouxe para a Polar e que você também encontra aqui, são os mapas offline, que assim, acho que em 2024 não deveria existir relógio que não tivesse suporte, principalmente os relógios mais top de linhas da marca, né? Então a Polar por um tempo ela ficou devendo isso, e uma outra novidade além dessa questão do mapa offline é a conectividade com o Strava. Então agora você consegue pegar os seus segmentos favoritos e suas rotas favoritas do Strava e trazer para cá. Então, se você quer fazer um desenho de um treino lá no Strava e você quer botar no relógio para você ir se guiando, agora você consegue fazer isso tanto no Vantage V3 quanto no Polar Grid X2 Pro também, tá? Acho que a Polar demorou um pouco, ela vem correndo atrás de algumas coisas aí, vou falar depois ali nos pontos negativos, algumas coisas que faltam ainda, mas o mapa aqui na tela é maravilhoso. Inclusive, esse relógio ele tem um processador muito bom, eu diria que entre Garmin e Coros, quando você está navegando com o mapa, o Polar foi disparado o melhor, assim, é muito fluido a informação, a imagem ela vai passando muito bem conforme você anda para um lado e para o outro, isso é muito bacana, né? Mas de experiência de utilizar mapa, eu daria aí, falando nesse 1-3, eu diria que Polar ficou na frente nesse, olha que eles acabaram de sair nisso, né? Aí eu acho que Garmin e Coros. É importantíssimo o mapa, principalmente a gente gosta de usar muito quando a gente está viajando, mas olha, ponto para Polar aí nesse quesito do processador aqui do relógio, que você tem uma utilização bem fluida com ele. Eu não fiz milhões de testes aqui com relação à bateria, só dando um feedback assim, eu achei que demora um pouco para carregar o relógio, só que de novo, o Coros carrega muito rápido e eu acho que o Coros ele é um pouco ponto fora da curva, tá? Porque o meu Garmin com tela de AMOLED também, o 965, ele também demora um pouquinho para carregar, mas eu achei que a bateria demora um pouquinho para carregar, e pelo site as informações são de 10 dias em modo smartwatch, 43 horas em treino performance e 140 em modo de treino econômico. Lembrando que eu acho que no modo treino econômico você não tem frequência cardíaca, a tela fica desligada e, se não me engano, o GPS ele pega dado a cada 2 minutos, tá? Então, assim, não é o melhor dos mundos, mas assim, é um relógio que para uma tela de AMOLED ele tem um consumo que é de um relógio de tela de AMOLED, tá? Acho que assim, difícil bater os relógios da Coros, eu sei que não são telas de AMOLED, né? Mas eu achava que a bateria poderia ser um
pouquinho melhor. Nos pontos positivos e negativos a gente vai falar sobre isso. Ele está sendo lançado aí com um preço de R$ 599 e você tem, se eu não me engano, duas opções de cores nesse modelo aqui de caixa em aço inoxidável e você tem uma caixa também em titânio que vem com uma pulseira de couro, cara, muito bonita. Esse daqui ele vem com essa caixa de aço inox, né? E você tem essa pulseira de silicone. Gostei muito da pulseira, ela prende muito bem. Inclusive ele tem essas duas alças aqui que ajudam bastante na hora de fazer a amarração aqui no seu pulso. Então ele tá a R$ 599. Se eu não me engano, o Vantage ele sai a R$ 5.499 e esse cara tá a R$ 599. A versão dele de titânio sai a R$ 699. É bem salgado, tá? Vai estar talvez ali no ponto negativo, mas a gente fala um pouco mais sobre essa questão do preço dele também. Agora, para a gente falar um pouco sobre os pontos positivos e negativos, eu trouxe alguns parceirinhos aqui, ó, para a gente poder fazer uma comparação. Então tem aqui o Polar Grit X2 Pro, o Corus Apex 2 Pro, que tem sido o meu relógio que eu estou usando mais no dia a dia, e o Garmin 965, que é um relógio, foi durante muito tempo uma linha de triatlon da Garmin, né? E é quase o top de linha ali para quem quer fazer multisport. Tá? Mas vamos passar pelos pontos positivos e negativos do Polar Grit X2 Pro. O primeiro ponto positivo é que, cara, o relógio é lindo, assim, vocês podem falar o que você quiser, mas assim, o relógio ele é muito bonito. Essa pulseira cinza também ela é bem bacana, ela tem um detalhe aqui no onde você prende o relógio, acho que vai dar pra ver na câmera que tem a logo da Polar aqui, e cara, esse aço inoxidável, a tela em AMOLED também, a forma como os dados aparecem aqui também no relógio, deixa o relógio muito bonito, acho que é indiscutível o mais bonito dos três aqui. Outro ponto que eu já falei quando eu estava falando de mapa, a velocidade de processamento do relógio de fato é muito boa, tá? Acho que, independente dos pontos negativos ali que eu vou falar, navegar no mapa com ele e ir girando para um lado e para o outro, conforme como se fosse uma bússola, né? E mesmo navegando pelo relógio, mexendo em questão de treinos aqui dentro, cara, o processador desse relógio é muito bacana. A Polar, ela deixa o nome direitinho de qual que é o nome do processador, mas de fato o relógio ele é bem fluido quando você mexe aqui nele. Acho que um outro ponto muito bacana e que assim, acho que faz parte do preço do que o relógio se vende é que de fato a questão de durabilidade dele, você vê que ele é um relógio bem robusto, bem bonito, e eu acho que o principal ponto positivo é que ele não ficou um relógio muito pesado. Acho que por ser em aço inoxidável e aí você ter a parte traseira dele não necessariamente em aço, deixa ele num peso bom. Eu já tive de novo se eu não me engano era um Fênix 6 no tamanho médio, né? O Garmin Fênix ele tem um pequeno, um médio e um grande, e eu achava ele um pouco pesado. Eu troquei para o 965 porque é um relógio da Garmin que é um pouquinho mais leve. Mas assim, você bota um do lado do outro, você pode ver aqui que o Polar ele é um pouquinho maior, mas assim, não tem uma diferença de peso muito grande entre um e outro. Acho que um ponto positivo aí para Polar é que agora a gente tem mapa, vai ter um ponto negativo envolvendo o mapa, mas assim, ter mapa num relógio top de linha, num relógio de aventura, cara, era mais do que obrigatório, tá? Então agora você tem mapas offline, você pode fazer a atualização deles também, e essa conectividade com o Strava também tá bem bacana, assim, por dentro do Polar Flow, tanto do aplicativo quanto do site ou o programa dentro do seu computador, você consegue ver ali qual rota você quer trazer, colocar no mapa e fazer seu treino, então isso é muito bacana. E aí um outro ponto positivo que a gente aqui nesse canal bate muito nessa tecla, garantia no Brasil, tá? Então tanto o Polar quanto o Corus, você comprando no Brasil, você comprando de um revendedor oficial no Brasil, você tem garantia de 2 anos. Eu já ouvi num grupo aí desses de WhatsApp o pessoal dizendo que Garmin é igual iPhone, não quebra nunca. Eu já quebrei 3 Garmins, assim, tenho muitos amigos que já quebraram. Depois você eventualmente tem umas formas aqui no Brasil de você comprar um outro com desconto, só que você tá basicamente comprando um outro relógio, você não tá tendo garantia, tá? Então assim, comprar no Brasil, tenha garantia, tome esse cuidado, às vezes o relógio estraga, então assim, às vezes você traz lá de fora, se você não viaja com tanto costume, você não vai conseguir levar o relógio para lá para correr atrás da garantia, então tomem cuidado na hora de escolherem o seu relógio de corrida, assim, é um investimento, não é barato, então toma cuidado, pensa na garantia, porque pode dar problema em algum momento sim. Agora vamos falar um pouco dos pontos negativos e que não foram tão legais aqui nesse relógio. Acho que um fato importante de trazer é que é a primeira vez que eu tô tendo contato 100% de baixar o aplicativo da Polar, baixar o programa no computador, me cadastrar. Foi a primeira vez que eu tive essa oportunidade de receber um Polar e de poder fazer esse teste.
então eu fiz todo o passo como se eu fosse um usuário novo. De novo, levei ele para Londres, corri a maratona de Londres com ele, corri Rio do Rastro, fiz treino de subida aqui no Rio com ele, fiz treino de rodagem também. Então foi meio que minha primeira vez assim entrando no universo da Polar. Da Coros foi no ano passado também, a gente já fez review, vou deixar aqui no card o review que a gente fez aqui de Coros. E Garmin eu fui usuário durante uns 10 anos, então já estou bem ambientado ali também no negócio da Garmin. Mas vou falar um pouco dos pontos negativos que foram coisas não tão legais aí da minha experiência durante esse período aqui com o Grid X2 Pro. E às vezes alguns pontos aqui não são do relógio e estão mais relacionados ao sistema da Polar, tá? Acho que foi muito bacana e assim, era necessário. Agora a Polar você tem essa conectividade com o Strava, mas a gente ainda não conecta o TrainPeaks ou o Treinos ou os aplicativos que os nossos treinadores usam. Sim, é possível você programar pelo celular, pelo aplicativo do computador, pelo site. Cara, a gente corre 6 dias na semana, assim, é muito ruim você ter que parar para pensar que você, assim, o tempo que seu treinador já gastou colocando o seu treino numa plataforma todo quebradinho, você tem que parar para fazer toda essa programação aqui. Então, esse continua sendo ainda o nosso ponto negativo na Polar. Um passarinho disse que tá aí para mudar. A gente, assim, gostaria muito que isso acontecesse logo, mas por enquanto, se você usa uma plataforma como Treinos ou TrainPeaks, que seu treinador sobe os seus treinos, você não consegue baixar os treinos para cá. Você teria que trazer os treinos para cá, você colocar manualmente e depois que você treina, ele joga o seu treino para qualquer lugar, tá? Então hoje a Polar ela tem um problema de entrar informações. Atualmente está entrando as informações do Strava que você já está conseguindo fazer as rotas e os segmentos. Um outro ponto que eu vi, assim, o pessoal criticando um pouco lá fora é que esse relógio é basicamente o Vantage V3 um pouco mais robusto, tá? E que aí acabou ficando com um preço um pouco salgado, tá? Assim, eu acho que se a gente colocar para comparar com o preço do Coros Apex 2 Pro, por exemplo, ele vai ser mais barato, ele não tem a tela de AMOLED, mas ele tem a conectividade, aí você tem que começar a colocar na balança, tá? Mas assim, em linhas gerais, o relógio ele não trouxe nenhuma novidade em termos de software, ou até de firmware que está aqui dentro, tá? Ele é exatamente o Vantage V3, só que com uma casca mais grossa aqui, com uma durabilidade militar. Então, assim, vê aí, você pode comprar esse aqui e ter exatamente praticamente tudo que tem nesse aqui. A minha experiência com o Polar Flow não foi muito bacana, assim. Eu acho que o aplicativo da Polar, ele ainda tá um pouco parado no tempo. Tinha uma coisa que eu gostava muito, que só, assim, eu só via na Polar e só via na Coros também, mas a Garmin agora tem, que é você poder montar as telas do seu... Quando você entra no modo corrida, né, você por dentro do aplicativo você consegue dizer quais campos você quer. Mas o Polar Flow ele ainda dá umas engasgadas, tá? Um problema que eu tive aqui que era muito chato é que é para conectar o telefone. Parecia quando você tinha que fazer truque de videogame, 2 para cima, 2 para baixo, 3 para o lado. Mas como eu fico revezando um pouco o relógio aqui, então eu fico um tempo sem usar o da Polar. Quando eu pego ele, eu tenho que ir no iPhone ir nas configurações do Bluetooth, conectar ele, depois eu tenho que ir no Polar Flow, abrir o aplicativo do Polar Flow e depois eu tenho que ir no relógio e forçar a sincronização. Demora um pouquinho, aí ele conecta e aí ele começa a sincronizar, tá? Então, eu acho que em algum momento a Polar ela vai dar uma virada de página e trazer uma atualização grande e que melhore todo esse ambiente do Polar Flow. Mas eu ainda achei que faltam algumas informaçõezinhas ali e a usabilidade ainda é meio antiga, sabe? Parece que você não está num aplicativo desenvolvido, você está num site meio HTML ali mexendo nas coisas. E se você está no vídeo até agora e ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, clique no botão se inscrever, deixa seu like e lembrando que a gente tem cupom no site da Polar, tá? Você pode usar o cupom JuliaPolar, o link para esse relógio para o site da Polar vai estar aqui na descrição também, mas por favor, se inscreve no nosso canal, não custa nada, né? Quando eu recebi o relógio da Polar, eu já recebi uma mensagem do time de marketing dizendo que o relógio já estava com os mapas do Brasil atualizado, mas como a gente ia viajar para Londres e eu fiquei meio que nessa dúvida aí sem saber se daria para atualizar, se já teria Londres no relógio, mas ele já vem com esse mapa, acho que fora Brasil, se eu não me engano, ele não vem com o mapa todo detalhado, e aí você tem um processo de entrar no site da Polar, baixar a região que você quer e instalar arrastando nele. Eu sou usuário de MacBook, principalmente por conta das edições de vídeo aqui, eu não consegui conectar o Polar no meu MacBook, assim, eu quebrei bastante a cabeça, eu sou bem nerd nisso, assim, quebrei bastante a cabeça para tentar ver como fazer isso, não tive uma experiência muito bacana para tentar atualizar. Eu sei que para MacBook é um pouco mais complicado, eu acho que para Windows ele vai um pouco mais rápido, mas o processo de atualização de mapa não é feito de forma, através de software com o seu telefone, tá? Hoje de Coros, Garmin e Polar, eu diria que o Coros é disparado mais fácil de você fazer essa seleção de região e baixar, você faz tudo pelo seu aplicativo. A Garmin, com
começou a colocar isso no aplicativo, meio que no celular, mas ainda tá dando umas engasgadas. Eu tentei atualizar uma vez, não foi muito bacana. Os arquivos eles são grandes e eu não consegui fazer o da Polar, mas a Polar ela já me mandou o relógio com o mapa do Brasil, tá? Então eu só tava querendo ver se tinha alguma atualização e tentar instalar Londres também. Acabou que Londres já tava lá, mas eu não consegui de forma muito amigável com o MacBook fazer esse processo. Eu confesso que ficar mexendo com vários relógios e de várias marcas, a minha cabeça ela começou a ficar meio destreinada, tá? Mas eu achei a lógica dos botões da Polar um pouco complicadas, assim. O relógio ele tem 5 botões. Eu não sei se minha cabeça estava tão fixada já, porque a Corus ela trabalha com pouquíssimos botões, você tem aquela rodinha, e a Garmin ela tem uma sequência de botões aqui que na minha visão como um ser humano normal faz meio sentido o que é o botão de ir para cima, de ir para baixo, de voltar e de ligar a luz. O que liga a luz ele é o mesmo da Garmin, que é esse aqui. Esse aqui não é o de voltar e esse cara aqui não é o para cima e para baixo. Tem um botão que é no meio e aí eu fico meio que quebrando a cabeça no treino para parar. Às vezes eu dou lap, às vezes eu paro, aí às vezes eu quero parar de vez mesmo, aí eu volto, abro o treino de novo. Então eu achei a lógica aqui por trás dos botões, eu achei ela meio confusa, assim. Eu acho que para simplificar, eu faria esse o de voltar, esse o da luz, para cima, para baixo e o de confirmar e de dar lap, né? Que eu acho que é meio que a cabeça da Garmin também, tá? Mas eu fiquei meio confuso aqui na hora de tentar usar os botões e os menus aqui dentro. E um outro ponto com relação à duração da bateria, eu acho que a gente tá ficando mal acostumado e os relógios eles estão tentando ser mais tecnológicos, as pessoas querem cada vez mais que os relógios se tornem smartwatches, né? Existe muito essa briga aí, tem um Apple Watch ou tem um relógio de corrida, né? Eu gosto de usar o relógio de corrida para corrida, não gosto de botar música nele, não gosto de tentar botar cartão de crédito, não gosto de dormir com ele. Eu acho que o relógio de corrida ele é para corrida. Eu achei que o consumo de bateria ficou um pouco elevado, tá? Eu deixei ele configurado sempre com a tela desligada, quando eu faço um movimento ele liga a tela, durante a corrida a tela ela fica ligada, né? Dependendo se você faz um movimento ela ilumina um pouco mais, mas deixando ele carregado e deixando ele parado, eu achei o consumo dele de bateria um pouco alto. Eu acho que ele consome um pouco mais do que o Garmin, o 965, e aí não dá para comparar com o relógio da Corus, tá? Porque o relógio da Corus não tem uma tela AMOLED, eu acho que isso é uma das principais fontes de consumo de bateria do relógio quando ele tem a tela de AMOLED, mas mesmo parado eu senti que a bateria eu acho que vai um pouco rápida demais, tá? Eu acho que a bateria ela poderia talvez ter uma forma aí de durar um pouquinho mais. E aí só um ponto final, você estando no Brasil e querendo comprar um relógio no Brasil, principalmente para você ter garantia, o Corus Apex 2 Pro ele sai por R$ 4.799 no site da Corus. Se você paga à vista você tem 5% de desconto. Eu vou deixar o link aqui também para o site da Corus, que são parceiros aqui do nosso canal, a Polar também é. São relógios que vão te dar a mesma entrega. Você não tem uma tela tão grande, tão bonita, mas você tem um relógio resistente aqui também. O da Garmin, se a gente trazer o relógio da Garmin aqui, ele vai ficar com um preço talvez parecido com o da Polar, comprando no Brasil, né? Não vai ficar muito parecido com o que é o preço da Corus. Então, assim, você tem aqui conectividade com o TrainingPeaks, com treinos, com todas as plataformas, você consegue atualizar mapa de uma forma rápida, você resolve toda a sua vida através do aplicativo. É um aplicativo, cara, assim, que eu estou curtindo, não acho difícil, não acho complicado, acho bem bacana as informações, então é algo a se pensar. Cara, eu fiquei pensando, né, para que a gente poderia indicar esse relógio? Cara, se você é um advogado que gosta de correr, não necessariamente você tem um treinador, isso aqui é um relógio que você não tenha que tirar, você possa ir para o escritório, isso aqui é um relógio bonito que não tenha muito essa cara de relógio de corrida, cara, esse relógio é isso, assim, o relógio ele é maravilhoso e é um relógio completo. Eu acho que em algum momento a Polar trazendo uma atualização, trazendo conectividade com TrainingPeaks, trazendo conectividade com treinos, por exemplo, cara, resolve 90% do problema do relógio, tá? Hoje a nossa grande crítica com a Polar é essa falta de conectividade, tá? Então, se você já é um corredor avançado, seu treinador te passa treino todo esquematizado, passo a passo, se você não se importa de fazer isso manualmente, cara, vai fundo, relógio lindo, maravilhoso, funciona super bem, testamos em diversas formas. Outra coisa bacana que ele tem também é um auxiliar para enquanto você está fazendo subida. Eu vou colocar uma imagem aqui, a gente estava treinando lá perto do hotel da Serra do Rio do Rastro, ele detecta que você está fazendo subida e te auxilia. Ele tem também um sistema que detecta, ele dá lap para você quando você está fazendo treino em rampa. Tem coisas diferentes aqui, mas a falta de conectividade é
pega, assim, sabe? Então é isso, pessoal. Esse aqui é o Polar Grit X2 Pro, que a Polar mandou aqui pra gente testar. A gente tá testando ele desde março aqui, já corremos maratona, meia maratona com ele, fizemos diversos treinos. Deixa aí nos comentários se vocês ficaram com alguma dúvida, se tem algum ponto de Polar. Lembrando que a gente tem o cupom JuliaPolar, você tem 5% de desconto nesse relógio, você pode usar também nos outros itens, como pulseiras, nas outras linhas da Polar lá no site também. Vou deixar o link aqui na descrição. Se inscreve no nosso canal de Telegram e obrigado, pessoal. Diz aí se você curtiu do vídeo e até a próxima.